Ah, coisa boa! Exemplo de exercício. Comprei até uma lousinha nova aqui, já vamos usar junto aqui. O exercício 1, vamos lá. Eletrodinâmica, tá? Estática, eletroestática, parado, estática. Eletrodinâmica, dinâmica, movimento, dinamismo. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5A, quer dizer 5 amperes, percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. Olha aí, olha aqui a seção transversal e os elétrons passando. Eu quero saber quanta carga passou aqui. Eu não estou perguntando a corrente elétrica, ele já me deu. Olha só, então 5 amperes em 1 minuto. Vamos usar nossa luzinha? E ó, comprei luzinha. E bonitinho para dar videoaula para vocês. A gente tem que entrar no mundo da modernidade, né? Se bem que as câmeras não são lá, grande coisa, tudo meio improvisado aqui, mas quebra o galho, né? Então vamos lá. Vocês lembram do exercício? Para quem não lembra, vamos voltar lá no PowerPoint. Então, uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga. O delta Q, o Q, eu quero saber a carga, que passa através da seção transversal desse ponto aí em 1 minuto. Então, vamos lá. O que ele está perguntando? Ó, ele está falando o seguinte, que por um fio condutor, pela seção reta do fio, que é uma parte que a gente mede aqui do fio, estão passando elétrons. Quanto mais elétrons passam, maior a quantidade de corrente elétrica, maior a intensidade da corrente. Ele me falou que a corrente elétrica I é igual a 5A. 5 amperes. A maiúsculo porque é em homenagem ao cientista, tá? Ele me falou também que o tempo é 1 minuto. E ele quer saber qual é a carga, quantidade de carga, variação da carga. Depende do livro, depende do autor, tá bom? Ele quer saber a quantidade de carga que passa, então eu quero saber a carga. Pessoal, corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades é em amperes. Carga elétrica, que é a quantidade de carga, que é o Q, é em coulombs. Tempo em segundos. Epa, pera aí. Meu tempo aqui está em minuto. O que eu vou fazer? Como é que eu transformo 1 minuto em segundo, gente? Alguém se lembra? 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então eu vou usar o quê? Os 60 segundos, tá bom? Toma cuidado que não pode usar na fórmula valores fora da unidade internacional, do padrão internacional. Não pode, porque vai dar valor errado, vocês vão ver. Quer ver? Ó. Então, fala o seguinte, corrente elétrica é igual variação da carga, quantidade de carga, dividida pelo tempo. Quanto que vale a corrente elétrica aqui nesse caso? Corrente elétrica, eu já sei o valor, ela vale 5, ó, vou pôr o 5 aqui. Igual. Quanto que vale a carga? Eu não sabo, eu quero saber. Quanto que vale o tempo? O tempo eu sei, 1 minuto. Opa! 60. 60 segundos. 5, delta Q, 60. Isso para vocês lembra o que mesmo? Embaixo do 5 não tem nada, é porque tem o 1. Duas frações com um sinal de igual no meio, o que a gente faz? Multiplica cruzado, multiplica em cruz. Regra de 3, como vocês gostam de chamar, tanto faz. O importante é saber fazer a operação. Vou multiplicar cruzado. Vamos para cima? Então, primeiro eu vou multiplicar quem? O que eu quero saber, a minha variável, tá? A letra. Então, delta Q vezes 1, delta Q, que é igual, vamos multiplicar cruzado invertido agora. 5 vezes 60, não faço de cabeça a conta, oxe. 5 vezes 6, 30, mais um 0, 300. Achei a carga, a quantidade de carga igual a 300 coulomb. Pronto, acabou.
Gente, isso é muito simples. Só os nomes que são meio confusos. Tá? O cálculo é fácil, tá? Tem os elétrons lá se movendo, então passam 300 coulomb de carga. Olha aí, que bonitinho. Que legalzinho. Pela secção reta de um condutor, é esse ponto aqui que eu já falei para vocês, esse ponto marcado, que é um corte, né, imaginário, passam 12,0 coulombs, ou seja, passam 12 coulombs a cada minuto. Coulomb é o que mesmo? É intensidade ou é carga? Ou é tempo? Ah, coulomb é carga, né? Passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a, olha aí o minuto de novo, a cada minuto, 12 coulombs a cada minuto. Depois a gente volta aqui para ver se está certa a alternativa. Então, o que ele está me falando? Ele está falando que a carga, a quantidade de carga, é de 12 coulombs. Ele também está me falando, arrumar a luzinha aqui. Ele também está me falando que o tempo em que essa carga passa é de 1 minuto. Ele quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica. Gente, eu não preciso perder tempo. Eu já vou olhar aqui 1 minuto. Eu tenho que transformar em segundo. 1 minuto igual a 60 segundos. Não posso usar minuto, a unidade internacional me manda usar segundo. Então vou para a fórmula. Usem isso, tomem, acostumem-se com isso. Tá? Habituem-se a fazer sempre isso. Coloca a fórmula. Isso evita a gente errar muito, viu? I, intensidade de corrente, é igual a variação de carga dividida pelo tempo. Eu quero saber o I agora. No exercício anterior eu já sabia. A corrente elétrica, a intensidade de corrente é igual a variação da carga, que é 12 coulombs, dividido por 1 minuto. Opa, pelo tempo. O tempo são 60 segundos. Olha aí. Intensidade é igual. Eu vou permitir, nesse caso, que vocês usem um método um tanto quanto não muito favorável, que é a calculadora. Vocês devem fazer de cabeça, tá? Ou fazer na mão, porque quem vai fazer Enem não pode usar calculadora. Né? Mas na sala de aula, poucas aulas, eu deixo usar pra gente ganhar tempo. Bom, se bem o tempo que eu falei, eu podia ter dividido já, né? Mas vamos lá, ó. 12 dividido por 60. 0,2, olha aí que bonitinho. 0,2 intensidade de carga é ampere. Mas olha só, vamos fazer uma análisezinha. Analisa comigo aqui. Variação da carga não é coulomb. O tempo não é segundo. Olha aí, então a corrente elétrica é coulomb por segundo. Que coulomb por segundo, no caso, é ampere. Tá? Então aqui eu tenho 0,2 coulombs por segundo. No caso, 0,2 amperes. Eita, exercício fácil, é muito fácil. É só você, olha, no Google Forms aqui vai ter atividade e vocês vão ter que, às vezes, colocar o valor, tá? Então vocês vão digitar o valor e a unidade, só na resposta. Não vão pôr igual, nada. Vai pôr, qual é o valor? É tal. 0,2, é 15, é 20. É o mesmo jeito de fazer, galera. Todos os exercícios são desse padrão. Todos. Tá? Todos são desse padrão. E só muda o jeito. A regra de 3, eu quero saber o I, o delta Q, o tempo. É o que muda. Tá bom? Não vai variar muito para vocês. Vamos para o próximo exercício. Olha que bacana, é do nosso cotidiano. 3. Um chuveiro de 220 volts funciona com uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual é a carga elétrica que passou pelo chuveiro em um banho de 5 minutos? Olha só, o chuveiro de 220 volts passa uma corrente de 10 amperes por um tempo de 5 minutos, que deveria ser o banho que a gente toma. Não deveria passar de 5 minutos. Vai ter muita gente aí que dá meia hora de banho, hein? Vocês viram na aula passada, anterior, na aula, videoaula anterior, quanto que fica o banho, né? Olha aqui o porquê. Olha como que o chuveiro puxa 10 amperes, cara. 10 amperes é muito. 10 amperes é muito alta a carga. Por isso que quando você liga o chuveiro, chega a dar uma apagada na luz, assim. Porque
puxa muita carga no momento que liga. Então, carga, minuto, eu quero saber a corrente. Não, perdão, a corrente eu tenho, eu quero saber a carga. O que o 220 está fazendo aí que eu não vou usar ele? Tá aí só por tá. A gente não vai usar ele. Vamos lá então, eu sei que o chuveiro, a corrente elétrica que passa pelo chuveiro são 10 amperes. E o banho demora 5 minutos. Eu quero saber qual é a carga. Quero saber qual é a carga. Gente, vou lá de novo. Minuto, eu posso usar minuto? Não posso, tem que ser segundo. 5 minutos, eu vou fazer vezes 60. Que um minuto tem 60 segundos. 5 vezes 6, 30. 30 mais com o zero que foi, 300 segundos. Vamos lá então, vamos para a nossa rotina. Vamos pôr a fórmula. Intensidade de corrente, corrente elétrica I é igual a variação da carga dividida pelo tempo. Eu quero saber... o I eu sei, eu quero saber o quê? Então, o I vale quanto? O I vale 10. A carga eu quero saber. E o tempo vale 5 minutos, não, 300 segundos. Muito bem, novamente paramos aí, galera. Tenho duas frações e o sinal de igual no meio. Vou multiplicar cruzado, ou como vocês queiram chamar. Primeiro eu multiplico minha variável, é o que eu quero saber. ΔQ vezes 1, ΔQ, que é igual. Multiplico cruzado, 300 vezes 10, uau! 3.000, eu quero saber a quantidade de carga, então são 3.000 coulombs. Em homenagem ao coulomb lá, 3.000 coulombs, olha que bonitinho. Cara, é carga pra caramba que você gasta no teu chuveiro. Se for 5 minutos, imagina a meia hora que você fica no banheiro, principalmente as meninas arrumando cabelo e tal. Próximo. Tudo do mesmo padrão. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante com intensidade 7 amperes. Sabendo que a corrente elétrica o atravessa durante 10 segundos, qual é a carga elétrica que o atravessou? Galera, é a mesma pergunta anterior. Ele só falou que é um fio de cobre, não falou que é chuveiro. A diferença ali está aqui, é 7 amperes só. Lá no chuveiro era 10. Aqui são 10 segundos. Lá também era 10 segundos. Então vamos fazer esse exercício. Muito simples. Não precisa quebrar, se desesperar. É fácil. Então a corrente elétrica que o atravessa, I, são de 7 amperes. O tempo, 10 segundos. No caso do chuveiro era 5 minutos, né? Aqui são 10 segundos. Eu quero saber a carga. Olha aí, galera, já está em segundo, eu não preciso transformar. Já está. Olha aí. I igual ΔQ sobre ΔT. Corrente é carga sobre tempo. Quanto que vale a corrente? 7. Quanto que vale a carga? Eu não sei. Quanto que vale o tempo? Já está em segundo, 10. Embaixo do 7 não tem nada, que vai o 1. Multiplico o cruzado. ΔQ vezes 1, primeiro a letra, claro, né? ΔQ igual. Multiplico o cruzado agora. 7 vezes 10, 70. ΔQ coulombs. Facinho, hein? Pegaram o jeito, não pegaram? Fala a verdade aí pra mim. Fala aí pra mim, já pegaram o jeito, né? Vamos pro próximo exercício. Esse eu gosto, hein? Esse eu gosto. Vocês vão escrevendo aí, tá? Eu não vou ficar escrevendo aqui não. Isso aqui é só para fazer cálculo. Explique o que é a corrente elétrica de maneira comparativa com outros fenômenos do cotidiano. Eu citei um no começo. Então, corrente elétrica, oficial, tá? É o movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor provocados por uma diferença de potencial, que no caso foi a pilha, que provocou e tal, bateria. Mas e se a gente fosse comparar? Eu já falei o exemplo da caixa d'água, ela está num ponto alto, tem maior potencial, ligada no cano que sai na mangueira. Então a água está num ponto de maior potencial, ela vai para baixo, que é um ponto de menor potencial. E ela só vai, então ela representa a corrente
contínua, a água não volta, então ela não fica indo e voltando. Então não é corrente alternada, é corrente contínua. Tá bom? Esse é um exemplo. Outro exemplo, corredor de Itael de Matos, vocês estão descendo. Desce um aluno. Imagine que cada aluno, cada um de vocês é um elétron. Um elétron passando pelo corredor. O corredor é o fio, é o condutor. Você passa sozinho no corredor. Só tem pouca coisa, poucos amperes. Só você passando, 1 ampere. Agora, imagina a hora que bota sinal para ir embora. Sai todo mundo junto. Sai aquele monte de elétron, passa, entra assim, tem que ver muitos amperes passando. Quanto mais elétrons, mais amperes. Então, amperes é a quantidade de elétrons que passam por um ponto, pela seção reta, seção transversal de um condutor. Tá bom? Agora pensa. O corredor é largo, vocês conseguem passar. Chega na porta lá embaixo para sair, que tá meio fechado, enrosca, a pessoa fica se machucando, tudo. Aí seria o fio mais fino. O que acontece com o fio mais fino nesse caso? Quando a corrente é muito alta, o fio é fino. Queima, torra, arrebenta, abre o circuito. Entenderam a comparação? Galera, eu espero voltar logo pra gente estar junto de novo, para acabar com essa pandemia, essa coisa doida aí. De 100 em 100 anos acontece, foi bem com a nossa vez. Tá? Não é fácil estudar em casa, mas é melhor estudar um pouco por teleaula, por videoaula, do que ficar sem fazer nada. O cérebro enferruja. Então estudem. Mesmo que não está entendendo, se esforcem, continuem. É o futuro de vocês. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.